falando sobre o Evangelho do dia, que hoje Jesus nos conta algo bem poderoso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? O que significa ser livre em Cristo? E como essa verdade pode mudar a nossa vida? Para responder essas questões, eu recebo aqui no nosso estúdio hoje o irmão Michael Goulart, ele que é missionário redentorista, estava na missa até agora há pouco, né, irmão? Exatamente. Maravilha. Agora a gente toma aqui o nosso café, pode ficar à vontade. E você aí de casa, vá lá também, pega a sua xícara, pega o seu cafezinho, o seu chá e venha começar essa manhã aqui junto com a gente, ó. E hoje Jesus nos ensina que a verdade tem o poder de libertar. Mas o que significa isso na prática, hein? Muitas vezes pensamos que somos livres, mas ainda estamos presos a hábitos, medos e pecados que nos limitam. Quero entender como é que a gente pode experimentar essa liberdade que Jesus nos convida nesse dia de hoje. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham. Hoje, um evangelho que chama a nossa atenção para viver e experimentar na nossa vida a liberdade oferecida por Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, junto aos judeus, é questionado. O seu anúncio, aquilo que ele traz de novidade, levanta sérios questionamentos sobre os ensinamentos que ele traz. E é interessante perceber que a verdade trazida por Jesus é o seu anúncio, é a sua vida, é o seu testemunho. E hoje nós somos interpelados por esta palavra de Deus, palavra forte que chama a nossa atenção. Jesus muitas vezes vai dizer, e também dentro da narrativa do Evangelho, isso é trazido de maneira muito clara, que nós muitas vezes estamos escravizados das nossas diversas realidades. E o convite que ele traz para nós hoje é esse: deixarmos o pecado, deixarmos a escravidão e nos tornarmos atentos à sua palavra, ouvindo a vontade de Deus. Hoje em dia, nós temos uma sensação de liberdade, né? E a nossa sociedade hoje valoriza muito essa questão da liberdade. Mas o que a gente percebe é que vivemos no pecado muitas vezes e esse pecado é o que nos aprisiona. Então, é uma falsa liberdade? Sim, Jesus, na verdade, a experiência que nós cristãos temos de Deus, o próprio Deus nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos condições pessoais de escolher aquilo que nós queremos. Então, mesmo negar a Deus, mesmo deixar de amar Deus, é uma escolha nossa. Então, nós somos... nós, seres humanos, temos essa condição do livre-arbítrio e podemos sim abandonar aquilo que o Senhor nos chama, aquilo que Ele nos convida a viver. Agora, é claro, ouvindo a palavra de Deus, atento a essa palavra, nós somos chamados a olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e buscar colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Então, assim, buscar a verdade muitas vezes é deixar que Deus seja o tudo na nossa vida, deixar que Ele seja de fato aquele que nos orienta, que nos guia. Hoje pela manhã eu ouvi uma palavra muito bonita. Uma pessoa me dizia que todos os dias, quando ela começa o seu dia, ela vai pedir ao Senhor que Ele cuide da sua vida, que Ele oriente os seus passos. E nós precisamos, de fato, experimentar essa confiança em Deus, essa abertura, essa entrega do nosso coração limitado à vontade de Deus. Perfeito. Eu queria entender melhor como que o pecado tem o poder, tem a capacidade de me tornar escravo. A palavra escravo, ela é trazida em diversas realidades hoje na Sagrada Escritura e nós nos tornamos aprisionados, nós nos tornamos reféns de nossas decisões, reféns muitas vezes de outras pessoas, reféns de certas situações, reféns também de muitas outras realidades que estão presentes em nós. Então, o pecado, ele limita a nossa liberdade. Nós somos escravos quando nós estamos dependentes de certas realidades, de certas situações, de certas pessoas. Então, hoje o convite é para que possamos ouvir a palavra, ou seja, entender de Jesus a verdade e nos libertar. Como acontece essa liberdade? É a experiência de, olhando e experimentando o amor de Deus, abrindo a vontade de Deus, você consegue dizer não a certas coisas, a certas realidades. Você consegue colocar limites em situações das nossas vidas diversas que muitas vezes nos aprisionam e nos colocam reféns de nós, da sociedade e de diversas realidades.
E aí a gente tem a impressão de que é livre, na verdade não é livre, porque a gente é refém dessas situações. Então, o pecado nos aprisiona nesse sentido. Sim. De forma mais clara, como que a gente diferencia a liberdade que esse mundo nos propõe da liberdade que Jesus nos apresenta? Muitas vezes, hoje, especialmente agora, em toda essa nossa realidade, nós estamos a todo tempo cercados de informações, cercados de pessoas e de situações que muitas vezes aprisionam a nossa realidade, aprisionam as nossas decisões e não nos deixam pensar ou não nos deixam agir de acordo com a vontade de Deus. É importante, e o Evangelho hoje chama a nossa atenção nisso, que nós cristãos que professamos a nossa fé, que participamos da comunidade eclesial, vivemos a experiência de igreja, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus na nossa vida. O que acontece muitas vezes é que, mesmo experimentando a vontade de Deus, sendo interpelados por Jesus em tudo aquilo que Ele nos chama, nós não abandonamos aquilo que nos aprisiona. O pecado, ele está presente em todas as nossas realidades, porém nós todos os dias temos que fazer a opção e não pecar. Fazer a opção e viver a vontade de Deus. E cada um consegue perceber dentro da sua realidade, na sua vida, aquilo que te aprisiona, aquilo que não te faz abrir-se à vontade de Deus, aquilo que te tira de situações extremamente delicadas. Então é esse o convite de Jesus, viver a experiência da liberdade, ouvindo a sua palavra, acolhendo a sua verdade. E o que significa ser filho de Deus segundo o Evangelho de hoje? Como que a gente estabelece uma relação de filho e não de servo, não de escravo da palavra, não de escravo dessa palavra de Deus? Perceba que hoje no Evangelho, ao ser interrogado pelos judeus, Jesus vai dizer que os judeus seguiam os ensinamentos de seus pais. E Jesus vai dizer, e aí os judeus vão inclusive dizer que o pai é Abraão. E Jesus, ele mais uma vez traz essa realidade para os judeus, dizendo: não, vocês seguem outras verdades, vocês seguem outros ensinamentos. Eu estou aqui para dizer da verdade, porque a experiência de Jesus e aquilo que ele traz na narrativa do Evangelho é nos apresentar a face misericordiosa de Deus, algo que para os judeus não fazia sentido. Então ele vem trazer uma novidade. Agora, acolher essa verdade é deixar que aquilo que para nós até então era uma verdade de fé, era aquilo que nós acreditávamos, precisa passar pela experiência da vida em Cristo. Ou seja, ouvir a palavra de Jesus, colocá-la em prática no nosso coração e experimentar o amor de Deus, o amor do Pai Eterno na nossa vida. Então, é deixar de acreditar nas nossas crendices, nas nossas realidades que muitas vezes nos aprisionam ou nos retiram daquilo que Jesus traz e abrindo-nos todos a palavra dele, seguir aquilo que ele nos chama. Muito bem. E por que tantas vezes a gente tem dificuldade para enxergar as prisões que o pecado nos oferece? Isso é natural do ser humano. Estou certo que todos nós, humanos, frágeis, pecadores que somos, ao longo da nossa vida, nós vamos nos deixando viver de acordo com essas realidades, e são muitas situações, são muitas pessoas, são muitas coisas que nos deixam presos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje, quanto tempo hoje nós gastamos, por exemplo, em redes sociais? Até que ponto estar atento ali àquela tela o tempo todo? Quantas vezes eu deixo de oferecer o meu tempo de qualidade àqueles que estão comigo aqui presentes, para estar ali, de alguma forma, viciado em uma realidade que toma de mim o meu tempo. Preso, porque até literalmente, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se livrar daquilo. Exatamente. Não conseguem ficar longe. E assim, cria-se em nós uma dependência contínua. Esse é um exemplo, existem tantos outros vícios. Por isso a Quaresma, e é importante trazer esse fato também, nós estamos aí próximos da Semana Santa. A Quaresma é o tempo que a igreja, na sua
pedagogia, e assim nós chamamos, ela nos convida a olhar para nós e a fazer com que a experiência quando a gente faz a experiência do jejum, da abstinência de certas coisas, é para nos educar. É para dizer que eu sou maior do que aquilo que me aprisiona. Sou eu quem digo o tempo que eu posso ou não fazer. Nós temos que ter essa liberdade. Muitas vezes as coisas, mesmo o tempo que a gente gasta, os alimentos que a gente às vezes é muito viciado em comer certas coisas, em beber certas coisas que até nos prejudica. Então, na pedagogia, a igreja nos chama a olhar para os nossos vícios, nossas realidades e dizer: quem toma conta dessa situação sou eu. Sou eu que digo quando sim e quando não. E não aquilo, né, aquele vício, aquela situação, não é aquilo que me aprisiona, mas sou eu que digo se eu posso ou não fazer. E isso é ser livre. Isso é ser livre. Maravilha. Então, dá tempo ainda da gente iniciar um hábito como esse? Por exemplo, aquela pessoa que se identificou agora, percebe que tem uma atitude que está aprisionando ela. Essa pessoa, mesmo agora que a gente já passou ali grande parte da quaresma, ela pode começar hoje, por exemplo, um novo hábito? Todo dia é dia de recomeçar. E essa é o grande ensinamento de Jesus. Todos nós precisamos estar abertos diariamente à experiência da conversão, à experiência do amor. E agora, próximos da celebração da Semana Santa, deste tempo tão forte, e você é convidado a olhar para a sua vida, a examinar as suas atitudes e a dizer aquilo que às vezes te afasta de você mesmo, daqueles que você ama, das pessoas que estão presentes na sua vida. Então, assim, sempre é tempo de recomeçar. Por isso, sempre é tempo de perdão. Maravilha. Por falar em perdão, quero entender qual que é a importância do perdão nesse processo de conquistar essa liberdade verdadeira. Olha, quando nós analisamos o perdão, é importante dizer que quando nós perdoamos alguém, nós estamos muitas vezes não só apagando aquilo que aconteceu, pelo contrário, nós estamos reconhecendo a fragilidade de toda aquela situação, mas dizendo que aquela situação, ela não tem mais domínio sobre nós. Nós não deixaremos, nós não esqueceremos aquilo, mas aquela situação, aquele fato, aquilo que aconteceu, não domina sobre a nossa vida e não rege as nossas ações. Perdoar é um ato muito importante e nós precisamos praticar o perdão, pois a prática do perdão, ela dissemina entre nós cristãos a experiência do amor verdadeiro. Eu preciso experimentar o perdão de Deus e oferecer o perdão de Deus a todos aqueles que precisam. Então, viver o perdão, viver a experiência de perdoar e também de acolher o perdão, é fazer com que as situações que muitas vezes nos tiram de nós, nos aprisionam, nos afugentam, elas não dominam sobre nós. Então, existe sobre nós o amor, a experiência do perdão e mais, a experiência da misericórdia. Nós estamos vivendo esse ano santo tão importante, que é o ano da esperança, e não é possível ter esperança sem experimentar a misericórdia de Deus. E todos nós, para experimentar o perdão de Deus, precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem, né? Inclusive, a gente reza isso todo dia. É o 70 vezes 7, é o ensinamento de Jesus, é o infinito. Quantas vezes devo perdoar? Você precisa perdoar sempre, você deve abrir o seu coração para a prática do perdão. E não existe entre nós um coração fechado, um coração gelado. Não, nós que vivemos a experiência da fé, a experiência de ouvir a palavra e de seguir o ensinamento de Jesus, temos que praticar na nossa vida, com os nossos e com todos, o perdão de Deus. Muito bem, esse rancor afasta a gente, né? Afasta a gente de Deus. Tira a nossa humanidade, nos faz pessoas difíceis, existem muitas pessoas difíceis. Se amargura. E nós vamos acabando fazendo mal para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Muito bem, como é que a gente evita para não voltar às prisões do passado? Porque é fácil, né? A gente retornar, porque parece que a gente tem um chamado ali a repetir hábitos, né? A seguir padrões o tempo todo. Como é que eu faço quando eu sinto que eu me libertei de um comportamento que me aprisiona para eu não voltar a ele? Na verdade, nós, enquanto pessoas, enquanto cristãos, todos os dias precisamos olhar para a nossa vida e rever as nossas atitudes. Não é simples. Sempre nós somos chamados a revisitar todas as nossas ações, seguindo a palavra de Deus. Então,
Irmãos, sempre, enquanto cristãos, nós vamos viver a experiência do pecado, a experiência, às vezes, de cometer certas situações que muitas vezes não agradam a Deus. Porém, é um exame diário. Por isso, sempre praticamos a nossa fé, vamos à igreja, rezamos, celebramos, pedimos perdão, nos perdoamos. A vida, ela é essa experiência de continuidade do amor de Deus para conosco. E é importante que estejamos abertos. O nosso coração, ele precisa estar aberto ao amor de Deus. Quando nós nos fechamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não deve habitar em nós, que a Sua vontade não está presente na nossa vida. E quando nós nos abrimos, estamos dizendo a Deus que a vontade dEle, ela é uma realidade na nossa experiência de fé e nós queremos sim praticar essa vontade, ouvindo a verdade, que é Jesus, e seguindo as Suas palavras. Praticar a vigilância também é fundamental, né? Com certeza. O senhor falou aí que a nossa vida, ela é feita disso, né? A gente peca, é da nossa humanidade, a gente pede perdão, se reconcilia com Deus, mas a gente tem que permanecer vigilante. Sempre. E eu sempre digo que todos os dias, ao começar a nossa manhã, o nosso início de dia, é importante reconhecer que, na experiência de fé, agradecer a Deus por essa oportunidade de amanhecer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se conduz os meus passos, guia a minha consciência para que eu consiga fazer a sua vontade. E ao terminar o dia, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivemos no dia, experiências boas e às vezes nem tanto, e dizer que Deus, meu dia está entregue em Suas mãos, que meu sono seja um sono que reconforte as minhas forças, que traga tudo aquilo que eu preciso e que nossa vida, ela vai vivendo essa experiência. A vigilância, ela está presente em todos nós. E o senhor está dizendo, então, que a oração é fundamental para que a gente possa permanecer livres. Começando o dia, terminando o dia, na experiência, antes de tudo que fazemos, é importante entregar a vontade de Deus, porque assim, as nossas ações, elas estão ligadas a essa experiência que eu tenho de Deus, ao contato, a proximidade que cada um de nós possui e busca ter na vida de fé. Então, a oração, com certeza, ela é uma grande força que nos ajuda a superar todas as nossas dificuldades e a viver a nossa experiência com Jesus. Perfeito. Retomo aquilo que eu falei no início aqui da nossa conversa, sobre hoje a nossa sociedade valorizar muito a questão da liberdade. Isso está nos discursos políticos, está nos discursos dos jovens, e eu queria entender o seguinte, porque a igreja muitas vezes é vista justamente como quem prejudica essa liberdade, como quem atrapalha essa liberdade. E eu queria que o senhor nos ajudasse a entender de que forma a igreja proporciona o contrário disso, proporciona a liberdade para nós que somos cristãos. A igreja, ela, em sua pedagogia, como eu disse há pouco, ela chama a nossa atenção para que, ouvindo a palavra, experimentando o amor de Deus, nós consigamos percorrer um caminho que acontece não isoladamente, mas que acontece em comunidade. É a verdade de Cristo anunciada para nós cristãos que deve conduzir a nossa vida em comunidade, juntos. Por isso, sempre nós nos reabastecemos no amor e na experiência de Deus. Nós nunca estamos prontos. E diferente daquilo que a sociedade prega, que muitas vezes a igreja aprisiona, que a igreja nos coloca muitas vezes em realidades que não nos deixam perceber o macro, eu digo o contrário. A igreja abre os nossos olhos para ver que certas realidades ou certas atitudes não deveriam fazer parte da nossa vida e que a sociedade prega que nós deveríamos fazer tudo aquilo que vem à nossa cabeça. E não é assim. Seguir a vontade de Deus, ouvir a sua palavra, é muitas vezes abdicar de até vontades pessoais, até vontades próprias, em nome da igreja, em nome do projeto, em nome daquilo que nós acreditamos. Então, o sentido de tudo isso, e esse é o ensinamento, é muito bonito ver, por exemplo, a experiência do Papa Francisco, quando ele dá o exemplo para todos nós. Imagine que aquele que é hoje quem conduz a igreja é alguém que serve, é alguém que reza, é alguém que nos dá um testemunho de vida muito bonito, testemunho de oração. Nós acompanhamos recentemente toda a experiência de fragilidade da saúde do Papa. E nós vimos agora, com muita alegria, no último domingo, a sua presença
o Papa presente ali naquela celebração junto aos enfermos e dizendo, eu sou enfermo, eu estou enfermo também. Vocês percebem em mim a fragilidade. E Deus, Ele está nos conduzindo como igreja. Então, é admitir aquilo que em nós é uma realidade, buscando sempre nos abrir à vontade, seguindo a palavra. E é interessante, né, quando a gente fala de liberdade e a gente começa a pensar sobre isso e como que a liberdade está relacionada a gente recusar aquilo que não é bom para a gente, né? A gente ter essa liberdade para dizer não às coisas ruins que o mundo oferece. Liberdade não é fazer tudo aquilo que se quer. Liberdade é perceber o que devemos ou não fazer. Então, diferente daquilo que é pregado aí por muitas pessoas, repito, liberdade não é fazer aquilo que você quer. Liberdade é você entender a realidade e optar se você deve ou não fazer. E como é bom falar não, né? Não para os vícios, não para o rancor, para a mágoa, para aquilo que me prejudica. Isso te faz forte. Exatamente. Se faz forte numa decisão. E é libertador. É libertador. É a experiência de fato da liberdade. Interessantíssimo. Vamos tirar aqui a nossa palavra do dia, claro, sempre relacionada ao evangelho de hoje, ao assunto que estamos tratando aqui, focado sempre na liberdade. Quero saber qual que é a palavra. Mostra lá. Para lá. Ali. Aí. Aqui. Nós falamos tanto da liberdade e aqui está a libertação interior. Nós falamos, a libertação, ela começa dentro de nós. E é importante dizer que cada um de nós precisa viver e experimentar a liberdade primeiro, no seu coração, nas suas decisões, para fazer com que isso se torne prática na sociedade. Então, é muito importante que cada um de nós viva a experiência da liberdade interior e os santos da igreja, eles nos ajudam muito nessa experiência de vida, de fé e de libertação. Foram pessoas que muitas vezes se abnegaram de muita coisa em nome daquilo que acreditavam, em nome da fé. E cada um de nós, vivendo a fé, é convidado também a viver essa experiência de liberdade interior para fazer a vontade de Deus. Maravilha, então! Deus nos fez livres e que a gente possa, então, exercer essa liberdade aqui. E liberdade, como o irmão acabou de falar, não é fazer tudo aquilo que a gente quer. Gostei dessa lição de hoje, viu? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui tomar esse café com a gente.